Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência. Quero também lá mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a Raquelzinha. Raquel, como vai? Olá, Nando! Oi, pessoal! Nossa audiência maravilhosa que nos acompanha. Um beijo a todos. Pessoal da Técnica Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E vamos juntos para mais um Alvorada. Muito bom estar aqui. É verdade. E se você quiser assistir ou ouvir esse programa, vai lá no YouTube e coloca Portal Mundo Maior, e aí você procura lá no playlist, você procura o Alvorada, tem lá programas para você ouvir, assistir, e a gente sempre pede compartilhar, é isso aí. Voltamos aqui com, né, o Amarelinho, né, esse livro aqui de autoria da nossa querida Raquel, e nós vamos começar o capítulo 51. E o capítulo 51 se chama Recomeços, né? Nunca é tarde para recomeçar. Então, vamos lá. As primeiras palavras aqui são: Ah, como são mágicos os recomeços. Já parou para pensar nisso? São sempre aliados poderosos que podemos trazer para perto de nós. E, claro, amigos fiéis nos momentos em que mais precisamos deles. Ao começar de novo, muitas vezes do zero, com o coração machucado, sangrando, despedaçado. Nada como ter um recomeço depois de tudo isso, né, Raquel? Então, é interessante esse movimento do recomeço ou dos recomeços, porque eles trazem nova oportunidade, nova chance, nada está determinado, tudo pode ser, tudo pode. Enquanto a gente estiver no jogo, costumo dizer. É muito interessante porque aí vem as possibilidades da gente se reinventar e o perigo é a gente realmente, por um grande sofrimento, uma grande paralisia na vida, por uma dor, a gente ficar na dor. E acho que esse é um dos maiores perigos em todos os sentidos, para a nossa saúde integral, física, mental, emocional, espiritual, né? Espiritual porque aí a gente perde a chance de se reinventar, de aproveitar bem nossa reencarnação. Mental e emocional porque se a gente paralisar na dor, que Emmanuel já disse que não, dor é choque de retorno, então vamos lá, vamos voltar para a gente recomeçar, também tem esse chamado do recomeço, né? Mental e emocional, porque se a gente paralisar na dor, a gente fica realmente mergulhado numa situação e em certas circunstâncias sombrias, que só tiram da gente, né? Elas ensinam, tá? Mas se a gente prolongar, às vezes inconscientemente, uma dor ou um sofrimento, a gente vai prolongando para além da dose, para além do que ela quer nos dizer, quer nos ensinar. Se a gente for ver, a dor ela está ali como um alerta, né, de solução, de resolução de conflitos internos para a gente ir para o nosso próximo passo, que é não ficar ali. Ninguém foi criado para o sofrimento. O sofrimento, eu gosto de dizer que ele é um chamamento para reorganizar a nossa própria vida pela experiência, né? É uma reorientação pela experiência. Então, esse chamado também nos alerta. E no corpo físico, o prolongamento da dor, a gente já sabe onde bate também, né? Passa, em determinado momento, a machucar o nosso corpo físico. Então, como eu disse lá no comecinho, eu gosto desse começo, porque eles, como são mágicos os recomeços, eles tiram esses pesos para além do que a dor precisa doer. Né? Então, é um chamado para a gente colocar vida na vida, reorganizar os nossos pensamentos e atitudes para, renovando o espírito, a gente recobre nossas forças. Nem sempre é fácil. Recomeçar com o sentimento de desgaste, de dor, nem sempre é fácil, mas é um exercício necessário. Eu acho que esse é um dos chamamentos do tema de hoje, Nando. É verdade. Sempre é bom a gente recomeçar, né? O passado, o que aconteceu, já foi, né? Então, por mais que seja doloroso a gente recomeçar em algumas circunstâncias,
né? Uma circunstância aquela, assim, o nosso ente querido se distanciou de uma forma, né, que a gente não esperava, foi embora, e aí a gente sente aquela dor, a ausência, a saudade, e a gente precisa recomeçar, né? A gente precisa dar novos passos e ir em frente. Então, é sempre importante a gente recomeçar. Recomeçar depois também de uma dor que a gente passou, de uma dificuldade, de um desafio, e se levantar, mesmo que às vezes não se sentindo ainda, né, com plenitude, recomeçar, né? Sempre é bom a gente recomeçar, né? E aí a Raquel escreveu aqui: o recomeço é aquele amigo que nos coloca de pé no jogo de novo e que não nos permite desistir, porque vê esperança num novo dia que se inicia. E aí essa frase aqui que está grifada: costumo dizer que recomeçar é até mais importante que começar, né, Raquel? É porque, vamos imaginar, às vezes, lembrando, trazendo o que a gente disse, né? Às vezes o recomeçar é difícil porque faltam forças. Mas quem vai recomeçar não vai voltar do zero. Vai partir de onde parou, podendo ser ainda melhor. Então, às vezes, começar envolve mais energia, envolve da gente um exercício, um movimento de, sabe, de empreender as nossas forças de um jeito ainda mais forte. Às vezes não se tem essa força. Para recomeçar também a gente precisa de certa força, mas não como nos começos, né? Talvez por isso recomeçar às vezes fica até mais fácil ou menos difícil. Existem milhares de processos que envolvem conflitos emocionais, dores de todas as ordens, e aqui a gente não apresenta exatamente uma solução pelo recomeço, mas o recomeço como um dos instrumentos que podem levar a gente adiante. O Nando deu o exemplo do luto, né? Como recomeçar no luto? Nós precisamos elaborar o luto. Tantos especialistas vieram e vêm aqui, também na Rádio Bonal TV Mundo Maior, trazendo a sua expertise sobre o assunto das fases do luto, da negação, da revolta. Nós precisamos, sim, acolher antes de recomeçar as nossas dores. Se a gente não consegue elaborar nossas dores sozinhos ou sozinhas, né? A gente precisa procurar ajuda profissional, claro. Né? A sua dor merece ser ouvida, amparada, acolhida, sim, mas a partir desse processo terapêutico que se inicia ou que se desenrola, né, você ter novas chances de entendendo o processo e ir para frente, não, de novo, não paralisar na dor. Né? Acho que esse, então, é o movimento que o recomeço nos pede. Então, vamos imaginar, somos espíritas, né? Em dado momento, algum ente querido faz a sua passagem. É fácil só porque a gente é espírita? Não, né? É um chamado a entender a ordem natural das coisas, às vezes na a força. Eu não queria, mas aconteceu. É algo que eu tenho controle? Não, não é. Mas eu tenho o quê? Eu tenho que lembrar o que eu estudei, tá? Então, deixa eu voltar lá na doutrina, nos livros, né? São milhares de livros escritos nesse sentido, para além da própria doutrina, livros, informações, buscar informação é importante, né? Deixa eu, então, reestudar o assunto e ver de que forma isso pode me sustentar. Nós temos que procurar apoio. Nós temos que ter também nossa rede de apoio montada, né? Conversar, dialogar. Uma das coisas interessantes que acontecem no luto, que eu estava conversando, né, com um pessoal especializado nisso, é que às vezes a pessoa está com tanta dor e ela não consegue se livrar disso, e é por muito tempo que ela carrega esse símbolo, né, da perda e tudo mais, que as pessoas para as quais ela vinha desabafando não têm muita paciência. Ai, supera, você não superou ainda. Então, o título não é um chamamento para você, sabe, ir para um outro lugar mais feliz se você ainda não está feliz. Não é um chamamento à força, é um chamamento por reflexão. No seguinte sentido, será que então você, com as forças que você tem, com os talentos, até onde você caminhou, será que não é já a hora de recomeçar? De onde então parou? Quer dizer, sem ter que voltar do zero toda hora? Vai, você já deu vários passos até aqui. Começa a olhar então para o que importa, né? É um chamamento de vida na vida, né? Mas não a qualquer custo. Mas uma reflexão de um movimento necessário para que, mais uma vez, sem querer ser repetitiva, aspas já sendo, mas um chamamento de colocar a vida na vida, se recompor, sacudir a poeira e, de alguma forma, viver a vida que a gente merece, né? Entendendo que processos acontecem, né, na ordem natural das coisas, e que nem sempre a gente tem o controle sobre tudo, mas que é possível, sim, recomeçar e voltar para o lugar ao sol, onde a gente merece estar.
Você me lembrou uma música que era assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aí a gente precisa muitas vezes fazer isso, né? Eu vi uma vez quando muitos dos desastres naturais que acontecem no Japão, e aí um dia uma reportagem aqui do Brasil estava lá mostrando, né? E se você olhando de cima, você só ia ver as ruas e os destroços, assim, poucos destroços porque às vezes um vento levou, o terremoto colocou tudo no chão, e aí o repórter passa e tinha um senhor sentado numa caixa olhando, né, lá para a casa dele, e aí ele pergunta, e agora? Ele falou assim, agora vamos começar tudo de novo, porque a gente vê esse povo com outros povos também que passam por um momento difícil desse, e aí, né, às vezes a gente olha para tudo aquilo e fala, o que que eu vou fazer? É recomeçar, tirar cada pedrinha que ficou lá, cada escombro, vai tirando, 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 recomeçando. É o que nos resta, e assim a gente vai vencendo muitas coisas internas nossas, né? De jamais desistir, né? Então a gente precisa, né, pensar muito bem sobre isso, né? E aí, Nando, oi, fale, minha querida. desculpa, eu queria que você trouxe uma coisa muitíssimo importante, né? E mais uma vez, o nosso chamamento é para reflexão e não um chamamento violento para levante e anda. Não, deixa o que eu tô quietinho, deixa eu acolher minha dor, eu tô sentindo isso. Como é que você vai falar para uma mãe que acabou de perder um filho, né? Por exemplo, recomeça a dar a volta por cima. No mínimo cruel, desumano, né? De nossa parte. Essa coisa de empatia, né? O pessoal fala, precisamos ter empatia. Fisiologicamente, você sabe que não dá para ocupar o mesmo corpo, né? O mesmo espaço. Impossível a gente. Mas dá para treinar, de repente, tentar fazer um exercício de solidariedade, eu acho que é mais factível. E se colocar no lugar da pessoa e dizer: caramba, qual será o tamanho da dor dessa pessoa? E nesse exercício, a gente conseguir entender como se fôssemos nós, o que nós gostaríamos de ouvir, porque às vezes existem conselhos que colocam a pessoa ainda numa zona de mais desproteção. Às vezes a pessoa diz, poxa, mas não era isso que eu queria ouvir. Não que a gente tenha que dizer sempre o que a pessoa quer ouvir, mas ser solidário no momento de muita dor é importante. A pessoa precisa ser acolhida, né? Então, tanto para quem passa como para quem aconselha, nós precisamos envolver essa medida do sofrimento de um e de outro. E outra, vamos imaginar a perda dos bens materiais aí, né? Quantas pessoas, puxa vida, soube esses dias aí de um colega muito próximo, né, que perdeu tudo, a casa, num grande incêndio e tudo mais. E ele falando sobre aquilo, claro que não sem dor, mas não era uma dor prostrada, não era uma dor vitimizada. Ele falou, vamos embora, tô aí, vamos fazer. Em alguns momentos diz, estou meio desgostoso com uma outra coisa. Claro, há um certo abatimento, mas levando no plano filosófico das ideias, roubaram, a natureza roubou as coisas materiais, roubou as coisas que são importantes para a gente, sim, que vai ser difícil recuperar, sim, mas a única pessoa que não pode fazer com que as coisas se percam somos nós em nós, né? Duro é quando a gente deixa levarem a gente da gente. Então, por exemplo, no campo dos relacionamentos afetivos, quando há perdas, rompimentos, né? Términos, é muito difícil, porque ali o tempo de convivência, o costume que se criou, né, em termos de âmbito familiar, uma série de relações particulares que se entrelaçaram, a despedida não é fácil mesmo, né? E vamos imaginar que nesse relacionamento a pessoa se deixe levar junto com o relacionamento, né? Por ausência de saber quem é, amor próprio, né? A gente fala muito de amor próprio, e Nando, eu só abro um parênteses aqui para dizer o que seria, o que eu observo que o amor próprio é no final das contas, né? Eu sempre digo que o amor próprio é questão de saúde mental, questão de felicidade, é uma bússola que aponta a direção, né? Mas eu tenho refletido cada vez mais aprendido com o tema, viu? Cada vez mais aprendido com o tema, porque assim, no final das contas eu concluí até, pelo menos por enquanto, até hoje, nessa data, de que o amor próprio é uma força poderosíssima da natureza. Estava eu pensando o seguinte, né? Vem o mar, você está lá no mar, né? O mar ele não quer saber se você está com uma embarcação
muito bem protegida, sofisticada, ou uma embarcaçãozinha, né? Você está lá, se der na louca, né, do mar se revoltar, ele vai se revoltar. As forças da natureza não se contêm porque eu não gosto. Tiro férias, está chovendo, puxa vida. A natureza ela segue seu ritmo, porque é ela sendo. Ela foi criada para isso, para ter os seus altos, seus baixos, suas agitações, suas calmarias em todos os sentidos. Mas imagina dentro da gente, tendo esse mar todo, né? Chega a hora da tempestade, a gente acha assim, não, tem uma embarcaçãozinha aqui dentro de mim, eu não vou me agitar não para deixar o outro confortável, eu vou engolir. Tem várias coisas aqui que eu não posso me expressar a minha ideia contrária a essa injustiça, contrária a essa situação que não é agradável nem confortável, eu vou me calar. Eu não dou voz para minha voz. Quer dizer, eu vou me matando aos poucos, eu vou acovardando a natureza, as forças da natureza em mim. Chega uma hora que eu adoeço. Eu rompi com a natureza, percebe? Com a minha natureza. Então, como eu disse, assim, o amor próprio é uma questão de reconhecimento de assunção, de assumir essa força poderosa da natureza que nos diz onde a gente merece estar, com quem é melhor estar e onde pertencer, né? Então, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tudo, porque quando eu quero recomeçar, eu assumo para mim que eu não quero mais aquele local de dor. Então, se eu assumo as rédeas da minha própria vida nesse sentido, dando um novo tino, eu me dou a oportunidade de ser feliz. E isso não é lindo? Isso não é cumprir com uma força da natureza que nos colocou aqui para isso? Eu não acredito que nós fomos criados para o sofrimento. Eu sempre digo isso, né? Os momentos sofridos são reorganização da vida, mas criados para o sofrimento, não. Não, me recuso a acreditar. Então é interessante isso, o amor próprio como força da natureza. Então por isso que você disse, o senhorzinho lá, quando ele sentou na bancada, na banquetinha, ficou olhando de forma triste o que ele tinha perdido, ele disse que vai recomeçar primeiro, porque nós não temos escolha, nós somos feitos para o movimento, a lei da evolução, ela rege, nós gostando ou não, as coisas para frente, né? E a nossa vida tende a ir para frente, sim. O que barra muito a nossa vida é a nossa cabeça. Então, a postura mental do recomeço, ela move adiante e promove circunstâncias favoráveis em nosso favor, né? Então, isso é bacana de ser dito, né? Mesmo, né? E você usou o exemplo da natureza, né? A natureza sempre nos dá exemplo de recomeço. Às vezes a gente vê lá, vem o fogo, destrói tudo, passa um tempo, ela começa a renascer, começa a vir brotar outras plantinhas, começa a crescer tudo de novo. A gente passa um tempo lá naquele mesmo lugar, já está com árvores, reflorestado. A força dessa natureza de se recompor, de recomeçar, é um grande exemplo para nós, né? E aí está aqui no texto, ó, os recomeços trazem consigo a força de quem já tentou e não deu certo. São acompanhados da bagagem, da experiência de quem já trilhou um caminho, né? Como a Raquel falou, tu recomeçou aí, né? Que você recomeçar talvez seja mais fácil do que começar, né? Começar é fácil, recomeçar nem tanto. Aqui também está dizendo ao contrário, né? Especialmente porque temos uma aptidão para desistir que é impressionante. Então, pode ser que começar, pode ser alguma coisa até natural, mas recomeçar precisa de mais força também, às vezes, da nossa parte, né, Raquel? E tá ao contrário por quê? Porque eu sempre gosto de fazer pensar na dualidade. Nada é só uma coisa, né? O lado bom e o lado não tão agradável tá em tudo, em todos, né? Então, falar que o começo é mais difícil e o recomeço é mais fácil, também depende. Às vezes, porque depende. Por que que eu inverti a ordem, as chaves agora dos polos aqui no começo e recomeço? Porque às vezes a pessoa ela tem uma bagagem, ela estava naquele caminho, mas aquele caminho ela vê que não é mais para ela. Tá, então eu vou para outro. Eu vou começar um caminho novo. É uma forma de recomeço num novo caminho. É realmente profunda a ideia no sentido de verificarmos em nós o que eu tenho força para agora. No final, quer dizer isso. Eu tenho estrutura para quê agora? Para começar, para recomeçar? O que vale a pena, né? Sempre colocando em si alguma coisa de bom a partir de si mesmo. Porque, por exemplo, Nando, eu, para uma paciente, é que eu sempre faço isso, né? Interessante. Eu falo, olha, vou mandar uma cópia do sumário do livro, do meu livro, por exemplo,
E aí você escolhe um capítulo. Daqui a pouco ela fala, mas só um. Aí eu sou meio firme nessa hora, só para ver o que o consciente dela vai pedir de mais interessante ali. Então, por enquanto, só um. Aí ela escolheu abasteça-se do melhor. Aí eu fui perguntando, né? Por que você escolheu esse capítulo? Ah, porque, olha a resposta. Porque além da gente ter que se abastecer de coisas boas, né, que é interessante, é bom para a gente, às vezes a gente não está nutrido de coisas boas o suficiente para oferecer para o outro. Olha o senso de caridade, que é bonito, está valendo, muito legal a reflexão que ela fez. Mas aí eu fiz outro complemento por outra pergunta. Eu fiz, e você se abastece do melhor? Para ter forças para recomeçar, por exemplo? Né? Então, às vezes, a gente pensa muito no outro e esquece de também se dar, também se reconhecer, também se dar o valor, também se abraçar. Quando a gente fala aqui, né, recomeçar às vezes é difícil, especialmente porque temos uma aptidão para desistir. Os recomeços para darem certo precisam de persistência e constância, precisa de dedicação. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, não dei certo em nada, mas no que deixou de ser perseverante quando precisava ser e não foi? No que precisava ter mais dedicação? Dizer, será que desiste fácil? Será que não é mais fácil dizer a vida não me enxerga, Deus, onde está Deus? Eu ouço muito isso na hora da revolta, né? Porque é normal muitas vezes. Mas Deus e a vida não tem nada a ver com isso. Tem o quanto a gente se dá ou deixa de se dar. O presente da dedicação e constância é assim, poxa, mas eu não estou ganhando o que eu queria, mas eu estou plantando, eu estou semeando, é dia a dia, é dia a dia, é dia a dia, né? Então tem tudo isso, o nosso corpo, a nossa vida, ela é feita por essas nuances de realidade em que a gente não pode esperar também que um recomeço, só porque você recomeçou vai dar certo. Talvez o tempo precisa de mais tentativas, né? A gente vê isso muito nas invenções. Eu gosto desse exemplo. Lembra quando a gente falou aqui do inventor da luz, do inventor disso, daquilo, das máquinas potentes? Quer dizer, até chegar naquele resultado, foram muitas tentativas que deram errado. Graças a Deus tiveram a persistência, né, e a teimosia de irem até o final, porque graças a Deus a luz que nos ilumina nesse momento faz possível com que tudo isso aconteça, né? Olha, coisas extraordinárias a gente às vezes desiste no meio do caminho, né? Então o chamado é para isso, o recomeço, lembrando que para dar certo na caminhada, nós temos que dedicar algumas doses aí de persistência. Aí, perseverança. E o pior dos sentimentos que a desistência, né, proporciona, talvez seja a sensação de incompetência ou de incapacidade, o que é uma ilusão. Então, eu acho que tudo isso acaba por abafando essas condições que a gente tem, né, de competência, de capacidade, e às vezes a gente esconde um ouro lá dentro de nós que a gente precisa tirar, né, Raquel? Se você, inclusive, puder ler para mim o próximo parágrafo até a parte grifada, fala exatamente isso que você nos trouxe bem, Nando, da aptidão, do olhar, né? Então, seria legal a gente completar para a gente falar um pouquinho sobre isso, Vou por ler aqui favor. então, ó. Todos nós, sem exceção, somos absolutamente capazes de sermos bem-sucedidos dentro de seu mapa de vida, de acordo com seus recursos e com suas habilidades e aptidões. E está grifado aqui, como a Raquel disse, só é incompetente aquele que quer ser. Tem pessoas que ficam nessa mistura, né, de fantasia, porque são fantasias. Nossa, mas um vício mental muito comum na gente é se comparar. Não tem como a gente comparar, né? Existe, às vezes exercendo a mesma função, mas a forma como se exerce faz com que cada um, com as suas próprias qualidades, seja diferente justamente por isso, e não que um seja melhor que o outro, são formas diferentes. Na natureza tudo é assim, tudo cumpre o seu papel. Tudo, exatamente tudo cumpre o seu papel. As folhas diferentes, as cores diferentes, os aromas diferentes, os tipos diferentes, fauna, flora, enfim. Porque com a gente tem que ser igual?
E como dá trabalho tentar ser como o outro, não? Eu gosto muito de assim, olha, existem referências que a gente pode seguir e falar, nossa, a pessoa ali, ela subiu naquele palco para dar aquela palestra e comunicou muitíssimo bem, que arraso, que legal, uma fonte de inspiração para eu, do meu jeito, tentar ser cada vez mais clara, mas o erro vai ser, eu quero falar igualzinho aquela pessoa. Não vai dar certo, não vai conseguir. Até porque vai ser plágio. Se eu pegar exatamente o que ela disse, do jeito que ela disse, com a ideia que ela trouxe, eu vou copiar, não vou ser original, não vou me dar a chance de ser eu mesmo. Eu posso falar aquela mesma coisa de vários jeitos, só que do meu jeito. Dá trabalho ser como o outro. Dá menos trabalho ser a gente. O problema é que a gente inverte as coisas, né? Então eu olho o outro assumindo cargos maiores, ou, enfim, que eu reputo que são melhores e tudo mais, e esqueço de validar também onde eu sou e também o que eu posso ser. É uma competição interna que a gente faz por comparação que é desumana às vezes. Não vai dar certo. Cada um realmente vem com uma marca própria no seu, como eu disse aqui, no mapa da nossa vida, para chegar num destino. Cada um tem um lugar de partida e de chegada. Se eu começo a me comparar, eu vivo a minha vida de forma superficial, artificial, perco a chance de ser eu mesmo originalmente, né? E sofro, porque no fim isso não vai me trazer alegria. Copiar os outros não traz autenticidade. E quando eu digo que só é incompetente quem quer ser, é quando eu vejo pessoas que só vivem se comparando e maldizendo a vida. Se torna incompetente no seguinte sentido: deixa enferrujar os talentos que tem, engavetando os próprios talentos, em vez de investir na própria originalidade, né? Ah, mas as pessoas gostam mais desse tipo de pessoa aqui. Tá, mas eu não gosto de ser esse tipo de pessoa aqui, por exemplo. Porque esse tipo de pessoa agrada multidões. Se eu percebo que essa pessoa, por exemplo, é superficial, né? E vejo que eu posso fazer algo mais natural ao meu modo, eu vou fazer ao meu modo. Não importa o número de pessoas que sejam atingidas, importa a qualidade. A ética da nossa alma pede isso, né? A qualidade e o amor com que se faz as coisas. Então, isso traz para a gente o fracasso, o fracasso, a incompetência, a sensação de não deu certo, são ilusões, porque, mais uma vez, enquanto a gente estiver no jogo e tiver jogo rodando, nós estamos no tabuleiro da vida sempre com a oportunidade em mãos de fazer o nosso melhor sempre. Pelo estudo, pela prática, errando, tentando, acertando, e daí? Quem é que pode julgar onde eu tenho que chegar? Quem tem que saber onde eu tenho que chegar sou eu, é você, né? Então, aproveite esse momento para validar mesmo a sua existência, abençoando a sua vida, né? Abençoando a sua vida e se dando chance dos recomeços. Sou competente, sim. O que eu não souber, se tem curso para eu fazer, eu vou saber, vou procurar saber isso aqui, vou me aprimorar. Mas querer, não existe, é o que eu falo, não existe colheita na horta do outro, não na vida real. Eu não me torno uma pessoa de mérito por encostar numa pessoa de mérito, né? A gente não pega mérito por osmose, mérito se cria. Epíteto, no último programa lá do Plantão da Alma, que a gente falou sobre meritocracia espiritual, ele diz no quadro Filosofia Faz Bem para a Alma, que a gente sempre traz, assim, crie o seu mérito. E é dele essa frase, a gente não pega, não adquire mérito estando com pessoas de mérito, né? Cabe a nós o esforço, a dedicação para criar o nosso legado. Então, interessante esses raciocínios, né? Não dá para comprar, né, no supermercado lá. Não, dá 2 Ah, quilos não de dá. mérito, né? Dá 2 quilos de É, mérito, dá um carinho, um abraço, né? São coisas que a gente realmente não compra. é verdade. E então a frase ficou assim: só é incompetente aquele que quer ser. Então a gente com essa, né, reflexão que ela está trazendo para nós, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Depois a gente retorna aqui ao texto, tem os recadinhos e aí a gente já volta. Então a gente sempre sugere, coloca aí um copo de água, um recipiente com água do seu lado. Para quê? Para que os benfeitores possam trazer energia naquele momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, porque os benfeitores trabalham incansavelmente, né? Sempre. Então, vamos agora para aquele momento de pausa aqui para oração, vibração e prece aqui no Alvorada. Vamos nesse instante, então,
nos conectarmos aos benfeitores espirituais. E se nós, alguém de nós, ou um de nós, está passando por um período, um momento de recomeço, que possamos ter aquela força de vontade de recuperar-se e de confiar que também não faltará ajuda do nosso Mestre Jesus. Cada dia, quando despertamos, é um recomeço. É um recomeço. Muitas vezes acordamos de uma forma, às vezes bem-humorada, ou às vezes não, às vezes tristes, angustiados. Não sabemos o que passa às vezes no coração, de onde vem essa sensação que pode ter vinda dos sonhos. Mas o dia amanheceu, o sol voltou a brilhar e a gente precisa seguir. A nossa natureza, como a Raquel disse, é de evolução, de progresso, de ida à frente, de ir em frente. Que nós possamos revestir os nossos corações de confiança, a fim de passar nesses momentos que muitas vezes se fazem desafiadores. Revestir o nosso coração de alegria, de esperança, de fé, de certeza de que, por mais que as tempestades assolam, os mares se revoltam, as embarcações onde estamos se abalam, a bonança virá. Temos que confiar, pois o Pai não deseja a nós mal. O nosso Criador não deseja a cada um de nós a dificuldade, a dor, o sofrimento. Não. Ele quer que elevemos o nosso pensamento, levantemos a nossa cabeça e, por mais prostrado que a gente possa se encontrar, vamos recomeçar, pois com isso nós nos tornamos seres agradecidos por a imensidão de bênçãos que o Pai nos lega. Então, que nesse instante, Mestre Jesus, queremos estender as nossas vibrações como se estendêssemos nossos braços àqueles irmãos que estão caídos, que estão sofridos, que estão doloridos, que precisam, Jesus, de socorro, de amparo e de direção em suas vidas. Para recomeçar, mesmo que estejamos caídos por um tempo, nos levantemos, lembrando aquela passagem do nosso lar, quando André Luiz ficou por anos no umbral, caído, gemendo, sofrendo, atordoado, assombrado. Mas no momento em que ele se lembrou de ti, Senhor Jesus, ou de nosso Pai Criador, a luz se fez e ele recomeçou a sua vida. Mestre Jesus, estende então a tua bênção a todos os lugares, a todos os lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, às pessoas ligadas a nós, a todos os seres, Senhor, sejam no reino mineral, vegetal, animal, pré-huminal, huminal, espiritual, ligados a este planeta, Jesus. Que a tua bênção possa emoldurar este novo dia, este novo momento, esse recomeço para todos nós, abençoando-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente agradece aí a sua companhia para dar recadinhos aqui importantíssimos, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, é uma maneira de você ajudar, colaborar para essa programação, né, da Rádio Boa Nova TV, Mundo Maior está no ar aí, para levar a mensagem do bem, do Espiritismo, do Evangelho de Jesus a todos os pontos do planeta. Então entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer também falar com alguém? Tem 0800 12 01838, que é um telefone que é gratuito para todo o Brasil, e o fixo para a Grande São Paulo, o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse e-mail aí de conexão internacional através do smartphone. Vou falar o número 11 97261
0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então, você pode fazer o Pix aí da sua conta para a conta da FEAL através do 11 97 261 0272. Então, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e colaborar com essa obra de divulgação aí do bem. E os recadinhos da nossa querida Raquel. Vamos lá, Raquel. Vamos lá, Nando. Olha, primeiro recadinho que eu queria dar é que o Nando está vestindo aí a camiseta da Manu. Lembrando que, por favor, acesse para você conhecer essa campanha muito bacana, que é a FEAL, o site é feal.com.br barra Boa Nova de Cara Nova. Lá você vai encontrar ecobags, camisetas, xícaras, canecas, né? Com a logo da Manu para ajudar na transição do AM para o EFM, a Rádio Boa Nova, né? Ela está fazendo essa transição. Então, para lembrar dessa andorinha tão lindinha aí que está à frente dessa campanha, Essa conheça, aqui, ó, deixa tá? eu Olha mostrar lá, aqui, ó. Raquel. Olha lá, Muito bem, essa é a Manu, né? E como nenhuma andorinha só faz verão, como diz o ditado, a gente conta com a sua ajuda, porque toda a renda adquirida com a venda desses produtos vai ser revertida para essa transição, para ajudar nessa transição da Rádio Boa Nova, do AM para o EFM. Outra coisa que eu gostaria de divulgar que está rolando legal na FEAL é o curso, né? Gostaria de dizer para você que nós gravamos o curso Práticas Integrativas e está à disposição na plataforma da Unifeal, para você verificar e ter acesso também ao conteúdo programático. Lá, nós gravamos aulas dizendo quais são as 29 práticas autorizadas hoje pelo Ministério da Saúde no SUS, numa rede de saúde, em todo o território nacional. Falamos sobre cada uma delas, o conceito de cada uma delas, mas dentre elas escolhi, claro que a cronoterapia, né, para gravar uns vídeos para você também com aulas práticas, com autocuidado. Então, espero que você goste. A gente falou lá da cristaloterapia, que está dentro da geoterapia. Enfim, é um curso a um preço bastante acessível. Eu gostaria que você conhecesse lá na plataforma Unifeal, né? Então, tá aí mais essa novidade para o pessoal. E também, né, gente, participe do Clube Amigos da Boa Nova, como o Nando falou, não deixem de participar. Essa família que se cria no entorno dessa rede de apoio é muito bacana, por isso que toda a programação continua chegando para você com todo esse capricho pela rádio e pela TV, certo? E claro, Nando, a gente tem que agradecer a todos que já colaboram, que fazem, né, desse compartilhar de ideias acontecer. E por falar em compartilhar, por favor, compartilhe, como o Nando disse, esse programa para aquelas pessoas que você sabe que precisa. E se você já foi ajudado por um desses conteúdos, você pode nos ajudar compartilhando, deixando o seu like, né, no canal Portal Mundo Maior, com transmissão ao vivo. Perdeu algum programa, como o Nando anunciou? Vai lá no site portalmundomaior.com.br, por lá você pode curtir e compartilhar também os conteúdos, todos os programas agora reunidos em um só lugar. Tá bonito de ver, né? Tá caprichada demais e a gente realmente está cada vez mais feliz por entregar tudo isso sempre com esse capricho. A equipe toda aqui só tem feras, então, para que a gente possa formar essa união ainda cada vez maior, sendo um só coração, peço para que você compartilhe. E, por fim, recadinhos do livro amarelinho, né? Os 15 minutos de amor próprio. A dica que eu te dou é a seguinte: nós, em 8 de março desse ano de 2023, lançamos a segunda edição. Então, se você for procurar para comprar, coloca no Google da seguinte forma, desse jeitinho: 15 minutos de amor próprio, segunda edição. Se você não colocar a segunda edição, pode ser que aconteça que você seja jogado para um site que ainda esteja vendendo a primeira edição, sem os 3 capítulos da segunda. Então, a dica que eu te dou é essa: você pode comprar pelas suas próprias pesquisas no Google, ou você pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram, que vai aparecer aí, acho que o Nando vai colocar para a gente, se possível, por favor, que é o Raquel Baxiego Oficial, tá bom? Por lá a gente pode também bater uma bolinha, se conhecer através, né, para além da rádio e da TV, vai ser um prazer te receber também por lá. Recados dados, Nando. que bom. E aqui mais um parágrafo que diz assim: não há mérito na desistência quando se tem capacidade para chegar lá. A força dos recomeços é nutritiva. Quando vem o impulso, a vontade de recomeçar, nada ou pouca coisa é capaz de te parar. E quantas vezes devemos recomeçar? A resposta:
quantas forem necessárias, né, Raquel? É aquela coisa de estar no jogo. Então, o jogo não termina, a gente está aqui. Se Deus quiser, teremos vida longa e próspera. Então, vamos aproveitar esses instantes, essa oportunidade extraordinária que é viver, não aceitando qualquer resultado aleatório como bom para a gente, né? Não, se a gente consegue dirigir as nossas forças mentais para ter um resultado que de repente pode acontecer em nosso favor, se não acontecer, ajusta um detalhezinho outro ali, mas que o processo inteiro não seja jogado ao vento. Tem um livro muito bacana que é o Renovando Atitudes e o Espírito é Hamed. É interessante demais esse livro. E eu usei também frases dele no Plantão da Alma. Esqueci até, já faço o convite já para o Plantão da Alma, do próximo sábado. Mas acontece que nessa parte desse capítulo realmente é extraordinário. Né? Se chama... Bom, o livro é Renovando Atitudes, portanto, o título já é provocativo nesse sentido, né? E ele faz uma pergunta no capítulo: teu lugar na mesa. Teu lugar à mesa. Então, em resumo, ele diz sobre aquele evento em que Jesus traz a ideia da bodas, né? No lugar à mesa, toma cuidado para você não cometer aquela gafe, né? Pagar aquele mico estratosférico de sentar em lugar que é reservado para um convidado mais de honra que você. Além de dar uma boa aula de etiqueta, a ideia por trás da ideia, diz Hamed, é você se perguntar qual é o teu lugar na vida. Como a gente traz aqui, né? E quantas vezes devemos recomeçar? Tantas quantas forem necessárias. Né? O meu lugar na vida, se eu não achei ainda, a minha missão reencarnatória, primeira, é me amar, e em segundo, achar o meu lugar na vida. A partir de mim, ser uma pessoa melhor para mim e para o meu próximo, não é assim? Né? Então, a gente tem esse chamado a todo minuto, Nanda. A força dos recomeços, ela traz esse raciocínio. Hamed, nesse livro, então, para concluir também, ele traz uma coisa interessante no seguinte sentido. No teu lugar hoje, no universo de ti mesmo, você está deslocado, vivendo como folha ao vento? Cuidado, porque essa não é a sua tarefa aqui, nessa existência. Né? Aliás, acho que em nenhuma, porque se somos criados em individualidade, nós merecemos ter o nosso lugar ao mundo, manifestando a nossa alma como merecemos. Né? Então, nem todo dia é bom, nós sabemos disso, mas pode ser melhor a depender da correção de certos hábitos e pensamentos. Acho que é essa a mensagem do título que eu gostaria de deixar, que a gente não vai ter tempo de acabar, mas o principal acho que foi dito, né? Verdade, ó, esse texto ele continua, então no próximo programa a gente continua falando sobre recomeços. Então você que está aí, querida e querido telespectador, acompanhe, e como a Raquel deu aí os recadinhos, procure aí na internet o livro para acompanhar com a gente aí, né? Tem muitos capítulos ainda Verdade. pela frente. E é um livro, não é só para estudar uma vez, para estudar várias vezes, né? E dizer, né, Raquel, que o Espiritismo nos ensina muito sobre essa questão do recomeço, porque uma das bases do Espiritismo é, né, o estudo da reencarnação, que quando a gente tem a renovação, quando a gente tem o recomeço, que, pela misericórdia de Deus, nos dá essa oportunidade, né, Raquel? Aí, suas considerações finais Bem aí, lembrado. né, e a sua despedida Uhum. do dia de hoje. Obrigado, viu? Eu agradeço, Nanda, agradeço a paciência da nossa audiência sempre maravilhosa, que deixa a nossa alma sempre quentinha. E por falar em alma quentinha, eu gostaria de te convidar para assistir no próximo sábado o programa Plantão da Alma, sempre aos sábados, às 9 horas, estamos lá ao vivo. TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova para assistir, canal do YouTube, Portal Mundo Maior. Então, mande sua mensagem, vai ser muito bacana. E nesse sábado a gente vai ter um convidado especial, vou deixar aqui no ar como uma surpresa, Nanda. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Raquel, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau de sempre, né, Raquel? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.